que diz o seguinte: Rogério, não concordo que a Lava Jato prejudicou as empresas. Tem empresas que não conseguem concorrer na área pública por ser honestas e não querem fazer esquemas. Cristiano, é importante essa discussão que você traz, mas vou repetir, a questão da agenda da corrupção, como a agenda verde, como a da democracia, dos direitos humanos, é utilizada de maneira seletiva, em regra, por grupos poderosos e oligopolistas, para que eles preservem suas reservas de mercado. Oligopólio, para que eles reservem aqueles mercados a uma situação de exclusividade. O lawfare, Cristiano, foi utilizado até contra a própria Grã-Bretanha, foi utilizado contra gigantes do setor aéreo, foi utilizado contra Alstom na França, foi utilizado no Brasil, foi utilizado na Argentina, foi utilizado em vários lugares do mundo para que setores que têm muita penetração dentro dos estados profundos dos Estados Unidos, majoritariamente, e também dos setores financeiros de Londres, pudessem manter as suas exclusividades em relação às reservas de mercado. Agora, é claro, e é importante dizer para o Cristiano e para todos aqueles que têm uma opinião divergente, que eu entendo que, superficialmente, quando qualquer um falar em combater a corrupção, nós todos queiramos estar unidos com essa agenda, porque assim você poderia debelar uma das fontes de todas as mazelas que nós temos no dia a dia. Agora, quero dizer para vocês, e dia 23 vai ter uma live no Arte da Guerra com a Maria Lúcia Fattorelli para a gente falar sobre isso, que a dívida pública talvez seja um ralo, o serviço da dívida pública seja um ralo muito maior do que a questão da corrupção, o que não nos diz que a corrupção não deva ser atacada, mas não como agenda política, como uma agenda sóbria, objetiva. A Lava Jato tanto era e é política que os próceres da Lava Jato, Deltan e Moro, são candidatos. Até a esposa do Moro é candidata em São Paulo, sendo que não tem nenhum tipo de vinculação histórica com o Estado de São Paulo, e defendendo agendas identitárias. Então, o sujeito que é aquele cara que se define como direita raiz e tudo mais, ele se depara com uma candidatura que fala em identitarismo e que, de repente, fala em projetos de organizações não governamentais que estão cheias e recheadas de membros ligados ao PSOL. Né? Então, não vejo nada mais político do que a Operação Lava Jato. Não vejo nada mais político. Claro que é interessante combater a corrupção, que é importante debelá-la, mas foi feita uma campanha no Brasil pela Rede Globo de televisão, que é a mesma que hoje se coloca contra o Bolsonaro, que se colocou contra o Temer e que se colocava contra o ex-presidente Lula. Então, lembrem-se que, da mesma forma que a Rede Globo foi mudando ao longo do tempo, sempre contra o governo de turno, nós tivemos, em inúmeras oportunidades, em atos privativos do Supremo Tribunal Federal, decisões monocráticas, referendadas pelo Pleno, com o espírito de corpo que ele é conhecido, em relação à não nomeação do Lula, sem condenação em trânsito em julgado pelo Gilmar Mendes no governo Dilma, da Cristiane Brasil no governo Temer e do delegado Ramagem no governo Bolsonaro. E eu sempre cito nos blogs que participo a famosa e célebre esquina. Hoje eu passei por lá e aquele painel está meio rasgado, mas há pichações lá também que ainda podem permitir esta constatação. O famoso painel, Kelmer, que era contra a corrupção do governo Lula, era contra o golpista Temer e hoje é contra o genocida Bolsonaro. Eu gostaria muito de saber quem faz aqueles painéis com fundo amarelo, com letras pretas, e sempre contra o governo de turno. Não é a piada ali do espanhol, se hay gobierno, soy contra. É coisa de gente profissional. É coisa de gente profissional. E que pega pesado, viu, gente? E gente perigosa. E gente perigosa. E que faz com que as paixões de todos aqui sejam trazidas à tona. Operação Lava Jato é uma situação que comprometeu o Brasil sob todas as égides em relação à cisão e à ruptura do tecido social. Muito mais do que combater a corrupção.